A operação da Polícia Federal contra empresários a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, gerou muitos comentários de políticos, jornalistas e cidadãos que reconheceram a arbitrariedade da decisão e alertaram sobre a consolidação da ditadura do judiciário. O jornalista Paulo Figueiredo Filho apontou: a Polícia Federal é um órgão subordinado ao Poder Executivo. Ter um delegado de facto subordinado ao ministro do STF é uma excrescência institucional brasileira equivalente a uma polícia paraestatal. Não há um ditador da história que não tenha sua própria polícia. Parece-me cada vez mais evidente que o ajuste institucional que o Brasil precisa passa necessariamente pela remoção do traidor da pátria Rodrigo Pacheco da presidência do Congresso Nacional. O empresário Luciano Hang, alvo da operação, divulgou uma nota pública em que relata como foi abordado pela Polícia Federal, que levou seu celular por causa de uma matéria da velha imprensa publicada pelo jornalista Guilherme Amado no jornal Metrópolis. O empresário aponta que a matéria é irresponsável e não retratou a verdade. Ouça o texto da nota de Luciano Hang. O empresário Luciano Hang foi surpreendido na manhã de hoje com um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Luciano estava trabalhando em sua empresa às 6 da manhã, quando a Polícia Federal o abordou e recolheu seu telefone celular. O inquérito foi cumprido por causa da matéria publicada na coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, no dia 17 de agosto, com o título exclusivo: Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. O empresário reafirma que a matéria foi irresponsável e não retratou a verdade. Eu nunca falei de STF ou de golpe. O jornalista, de forma leviana e sensacionalista, usou trechos desconexos de conversas e as tirou de contexto, afirma. A fala de Luciano Hang no grupo Empresários e Política foi a seguinte: mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 de Tarcísio, e aí não terá mais espaço para esses vagabundos, disse se referindo aos políticos conhecidos e que estão há décadas no poder. A mensagem de Luciano foi uma resposta à fala do empresário Roberto Mota, que falava sobre eleições e não sobre poderes. Sigo tranquilo, pois estou ao lado da verdade com a consciência limpa. Desde que me tornei ativista, prego a democracia, a liberdade de pensamento e de expressão para que tenhamos um país mais justo para todos os brasileiros. Eu faço parte de um grupo de 250 empresários de diversas correntes políticas e cada um tem o seu ponto de vista. Que eu saiba, no Brasil ainda não existe crime de pensamento e opinião. Em minhas mensagens, em um grupo fechado de WhatsApp, está claro que eu nunca, em momento algum, falei sobre golpe ou sobre STF. Eu fui vítima da irresponsabilidade de um jornalismo raso, leviano e militante que, infelizmente, está em parte das redações pelo Brasil. O empresário acrescentou: não podemos fechar nossos olhos para o errado. Vivemos momentos sombrios, ainda somos uma democracia e temos que lutar para manter nossa liberdade de pensamento e expressão. Hoje sou eu, amanhã pode ser você. O investidor Leandro Russell apontou: o Brasil já opera em estado de exceção. Se você não for esquerdista, pode ser alvo de perseguição policial por uma opinião dada em grupo de amigos, assim como acontece na China, na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela. A operação da Polícia Federal contra empresários a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, gerou muitos comentários de políticos, jornalistas e cidadãos que reconheceram a arbitrariedade da decisão e alertaram sobre a consolidação da ditadura do judiciário. O jornalista Paulo Figueiredo Filho apontou: a Polícia Federal é um órgão subordinado ao Poder Executivo. Ter um delegado de facto subordinado ao ministro do STF é uma excrescência institucional brasileira equivalente a uma polícia paraestatal.
Não há um ditador da história que não tenha sua própria polícia. Parece-me cada vez mais evidente que o ajuste institucional que o Brasil precisa passa necessariamente pela remoção do traidor da pátria Rodrigo Pacheco da presidência do Congresso Nacional. O empresário Luciano Hang, alvo da operação, divulgou uma nota pública em que relata como foi abordado pela Polícia Federal, que levou seu celular por causa de uma matéria da velha imprensa publicada pelo jornalista Guilherme Amado no jornal Metrópolis. O empresário aponta que a matéria é irresponsável e não retratou a verdade. Ouça o texto da nota de Luciano Hang. O empresário Luciano Hang foi surpreendido na manhã de hoje com um mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Luciano estava trabalhando em sua empresa às 6 da manhã, quando a Polícia Federal o abordou e recolheu seu telefone celular. O inquérito foi cumprido por causa da matéria publicada na coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, no dia 17 de agosto, com o título exclusivo: Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. O empresário reafirma que a matéria foi irresponsável e não retratou a verdade. Eu nunca falei de STF ou de golpe. O jornalista, de forma leviana e sensacionalista, usou trechos desconexos de conversas e as tirou de contexto, afirma. A fala de Luciano Hang no grupo Empresários e Política foi a seguinte: mais 4 anos de Bolsonaro, mais 8 de Tarcísio, e aí não terá mais espaço para esses vagabundos, disse se referindo aos políticos conhecidos e que estão há décadas no poder. A mensagem de Luciano foi uma resposta à fala do empresário Roberto Mota, que falava sobre eleições e não sobre poderes. Sigo tranquilo, pois estou ao lado da verdade com a consciência limpa. Desde que me tornei ativista, prego a democracia, a liberdade de pensamento e de expressão para que tenhamos um país mais justo para todos os brasileiros. Eu faço parte de um grupo de 250 empresários de diversas correntes políticas e cada um tem o seu ponto de vista. Que eu saiba, no Brasil ainda não existe crime de pensamento e opinião. Em minhas mensagens, em um grupo fechado de WhatsApp, está claro que eu nunca, em momento algum, falei sobre golpe ou sobre STF. Eu fui vítima da irresponsabilidade de um jornalismo raso, leviano e militante que, infelizmente, está em parte das redações pelo Brasil. O empresário acrescentou: não podemos fechar nossos olhos para o errado. Vivemos momentos sombrios. Ainda somos uma democracia e temos que lutar para manter nossa liberdade de pensamento e expressão. Hoje sou eu, amanhã pode ser você. O investidor Leandro Russell apontou: o Brasil já opera em estado de exceção. Se você não for esquerdista, pode ser alvo de perseguição policial por uma opinião dada em grupo de amigos, assim como acontece na China, na Coreia do Norte, em Cuba, Venezuela. Droga. Olha, eu acredito que esse ato agora do ministro Alexandre de Moraes, ele é fruto de uma escalada que não tem limite, uma escalada autoritária, antidemocrática, que só vai parar quando calar, quando intimidar todo aquele cidadão que pense diferente da ideologia deles. O Supremo Tribunal Federal mais parece hoje, pela ação de alguns ministros, um partido de oposição do Brasil. E isso não é saudável para a nossa democracia, e um dos grandes responsáveis por tudo isso é o Senado Federal, que não deu limites, que não utilizou a sua prerrogativa para investigar de forma responsável, de forma equilibrada, cumprir o seu dever nos mais de 52 pedidos de impeachment que estão engavetados na presidência do Senado, nas CPIs da Lava Toga que nunca foram para frente. Está aí o resultado. Eu espero que as pessoas que têm poder, né, e usem bem o seu poder, o Senado Federal, faça o seu papel.
O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, está convidado para participar no dia 30, semana que vem, de uma audiência pública no Senado, mais uma. Ele faltou a primeira que foi convidado, para discutir justamente, acredite se quiser, esse inquérito das fake news, que é um inquérito, segundo os renomados juristas do Brasil, um inquérito completamente ilegal, onde ele, o ministro, é a vítima, é o julgador, é o delegado, é o promotor, é tudo. Isso não existe na nossa Constituição, no nosso regramento jurídico. E eu quero dizer que nós gostaríamos de ouvir o ministro Alexandre de Moraes, chamamos a ex-PGR Raquel Dodge, que mandou arquivar esse inquérito, que recomendou o arquivamento desse inquérito, né? O Augusto Aras, que tem uma posição conflitante, juristas Ives Gandra Martins, que já confirmou presença, e também o jurista Luiz Pontes Filho e outros, Valmir Pontes Filho e outros que estão convidados também para esse evento. Lembrando que o ministro Marco Aurélio Mello falou, né, antes de se aposentar, que, ou logo depois, eu não lembro bem, que esse é o inquérito do fim do mundo, né, porque não tem sustentação nenhuma e é uma verdadeira caçada a ideias divergentes, né, a tentativa aí de realmente calar o cidadão.